Estimados alunos, vamos começar então com a nossa aula de eletricidade aplicada. Sabe? O primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o conceito de eletricidade contínua e alternada. A contínua é usada em pilhas e baterias e a alternada é usada normalmente para alimentar as cidades e assim por diante. A tensão, né, que é adotada tanto na contínua como na alternada, usa o símbolo V de voltagem, né? O instrumento que nós usamos é o voltímetro, né? E ela é representada pela letra V, U ou E. Normalmente, também como conceito, nós temos também a resistência elétrica, que é nos próprios cabos, onde vai haver a transmissão, né? Então, por mais que a gente tenha uma condutividade grande, né, dependendo da distância desse transporte, você tem resistência dos cabos. E o símbolo é o ohm, né, o instrumento é o ohmímetro e a letra, normalmente, se adota a letra R. Com relação à voltagem e à resistência, né, falamos agora sobre a questão da potência, né? A potência é o elemento que mostra quanto de energia você estabelece para ser consumida ou fornecida. A unidade de medida é o watt, você tem um instrumento que é o wattímetro. Passaremos agora então para a questão do magnetismo, né? Normalmente toda a energia, ela, por ter transmissão de elétrons, né, ela gera um campo magnético, que é muito comum nos ímãs, né? E na realidade isso gera uma polaridade. Você também pode ter também essa questão com o eletromagnetismo. Você vê nos dois exemplos aí que nós estamos mostrando, quando há condução de energia elétrica, a bússola passa a ter um sentido diferente de quando não tinha a passagem de energia elétrica por conta da energia que passa no cabo. O eletromagnetismo, da mesma forma com que você tem os ímãs, você também pode gerar através de bobinas, né? Onde você passa a energia no fio. O que nós queremos mostrar é que é o seguinte, né? Na nossa aula, a gente vai trabalhar sobre a questão do uso dos multímetros, né? O multímetro, ele normalmente pode ser analógico ou digital. E ele tem por finalidade medir várias grandezas da eletricidade. No caso, nós temos a escala de tensão alternada, escala de resistência, escala de corrente contínua e a escala de tensão contínua. Então, pelos conceitos que vimos, né, nós veremos e trabalharemos esses exemplos. Existe também um instrumento que é também usado, que é o amperímetro, alicate amperímetro, que ele mede a corrente elétrica que passa em um duto. E nós vamos também ver isso na nossa aula experimental. O amperímetro, ele mostra a carga que está passando na alimentação de uma lâmpada que nós temos aqui, né? Então, no caso aqui, esse amperímetro que está colocado aqui, ele fica, digamos, no meio do caminho para ligar a lâmpada. O voltímetro, da mesma forma, ele vai medir a tensão que está sendo colocada na lâmpada, né? E aí a gente pode perceber, no caso aqui, que ele tem que estar paralelo à fonte que está alimentando. Então ele aqui, o voltímetro, ele, ao contrário do amperímetro, ele mede a tensão que está sendo colocada nesse sistema de energia contínua, né? No caso, então, aqui, o ohmímetro, né, ele já faz digamos, ele é o resultado dessas duas medidas, tanto de voltagem como de corrente. E aí, então, você vai estabelecer a resistência que você tem no teu sistema. Outra
aplicabilidade da eletricidade é o relé. O relé é um dispositivo que ele tem por característica ligar ou desligar os dispositivos. Então eles têm vários tipos de interruptores, né, que você usa para fazer a ligação ou a anulação da ligação. Normalmente o relé ele faz com que você possa ligar e desligar. As baterias, né, são uma sucessão de placas, normalmente de cobre e zinco, em uma solução. As baterias podem ser lacradas ou podem ser, digamos, não lacradas, né? Ela pode emitir, porque normalmente a solução é ácido sulfúrico, né? E normalmente existem dois tipos de baterias que se usa, que é a bateria convencional e a estacionária. A estacionária é uma bateria usada, os elementos dela são um pouco mais robustos, né? E ela é usada para no break e para manutenção de energia elétrica. As baterias de carro, por exemplo, os polos, né, delas são um pouquinho menor, então ela serve para uma partida, mas ela não é usada para ficar com uma carga acumulada por um bom tempo. As estacionárias, elas acumulam mais carga. Bom, diante das baterias, nós temos algumas características para baterias de celulares. Aqui tem um ranking de celulares que tem, por exemplo, a questão da capacidade das baterias desses celulares. O futuro está mostrando que as baterias estão evoluindo e que cada vez mais elas vão armazenar mais energia. Então, esse aqui é um painel muito interessante que mostra, então, os vários tipos de modelos de baterias, né, com as tensões todas iguais, né, só que aí a capacidade de ampere-hora, né, que você tem, ela começa a se alterar de acordo com a condição de você ter 10 horas, 20 horas, 100 horas. Então você tem, e aí você tem um dimensionamento do tamanho das baterias, né? Você vê o comprimento, largura e a altura das baterias, né? E você tem o peso das baterias. Percebam que baterias mais robustas têm melhores condições de armazenamento, né, de carga. Então aqui é uma bateria bem robusta, e esse aqui é um modelo que mostra aqui, porque as baterias também, para quem tem carro, é importante o seguinte, ela tem posição e polaridade, né? Então existem baterias que têm um tipo de polaridade e outro tipo de polaridade, né? Essas mais robustas são baterias normalmente que como eu tinha mencionado, baterias estacionárias, né? Aí você tem a tensão de flutuação dessas baterias, né? Que aí ela bota aqui de 13,2 a 13,38 a uma temperatura de 25 graus, né? E aí você tem quanto é que é a carga por elemento, né? Então você olha o armazenamento aqui, ó, de 14 a 16,16 a 14,40 também, a 25 graus, eles fazem esses testes. Compensação da temperatura, aqui ele tem como é que é essa temperatura, o que você vai ter de perda, né? Então, quanto menos, mais frio, você tem maior, vamos dizer assim, produtividade dessa bateria. Bom, aqui você tem a questão da curiosidade de recarga das baterias, né? Aí você tem como é que você deve fazer para você recarregar as baterias, né? Então você tem aqui a tensão deve ser maior do que a tensão na bateria original. A gente viu que nós tínhamos tensões de 13 alguma coisa e 14 alguma coisa. Na hora de você fazer a recarga, você tem uma voltagem um pouquinho maior para você recarregar essas baterias e manter as placas polarizadas. Aí no caso mostra também a questão dos fusíveis, né? Como é que é um fusível bom, que está contínuo, e um fusível queimado, que está descontinuado. Eu agradeço a participação de vocês, muito obrigado e até a próxima aula.